Tarde, nós vamos dar início ao vídeo explicativo da apostila 9 e 10. Essa apostila, ela é de revisão. Então, nós vamos começar falando dos micro-organismos. O que são micro-organismos? Os micro-organismos são uma forma de vida que não podem ser visualizadas sem auxílio de um microscópio. Estes seres diminutos podem ser encontrados no ar, no solo, inclusive no homem. Que tipo de micro-organismo existe? Quais são as características de cada um deles? Existem 4 tipos de micróbios: os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos. Os vírus são organismos muito simples que são considerados seres vivos, pois só conseguem realizar as suas funções como a nutrição e a reprodução quando estão no interior de células vivas. As bactérias são seres vivos, unicelulares, sem núcleo organizado e pertencem ao reino Monera. Os protozoários são seres vivos unicelulares, com um núcleo organizado e pertencem ao reino protista. Os fungos são seres pluricelulares, exceptuando as leveduras, que são unicelulares. Os fungos pluricelulares são formados por células filamentosas, possuem um núcleo organizado e, como o nome indica, pertence ao reino dos fungos. Condições de vida para os organismos. Os organismos vivem entre os 4 e os 37 graus. A maior parte dos micro-organismos reproduz assexuadamente, ou seja, uma célula dá origem às 2 células, filhas ao fim de um certo tempo. O tempo de duplicação varia para micro-organismo de acordo com as condições de ambiente em que se encontram. Os exemplos de micro-organismos úteis e da sua utilização. As leveduras intervêm na produção de pão, cerveja e vinho. Algumas bactérias transformam leite em iogurte ou queijo. Os fungos são principalmente fonte de antibióticos, medicamentos que têm a capacidade de impedir a multiplicação de bactérias ou de as destruir, sem ter efeito tóxico para o homem. As bactérias que habitam no intestino do homem e dos outros seres vivos ajudam no funcionamento normal do intestino, na produção de vitaminas, em uma formação de fezes. Então, os vírus, as bactérias, os protozoários, eles não só causam doença, mas eles também são úteis para o ser humano. Exemplos de micro-organismo patogênico e as doenças provocadas. Os micro-organismos patogênicos são vírus, como o que provoca a gripe A, bactérias, como o que provoca a tuberculose, protozoários, como o que provoca a malária, e os fungos, como o que provoca o pé de atleta. Modos de entrada de micro-organismos patogênicos no corpo humano. As vias de transmissão mais comuns para a espécie humana são o ar, quando, por exemplo, se está muito próximo de alguém que tosse, os alimentos que estão mal cozinhados ou mal lavados, a água, por exemplo, através de fungos contraídos quando se caminha descalço de uma piscina ao balneário, larvas de vermes que se introduzem através de pele quando se toma banho num lago contaminado, ou pela ingestão de água contaminada, o contato direto com lesões superficiais de uma pessoa doente
agentes portadores, como, por exemplo, um inseto. Aí eu deixei uma frase, né, um pequeno textinho para vocês refletirem. Se pudéssemos olhar para o coração do outro e compreender os desafios únicos que cada um de nós enfrenta, acho que iríamos tratar uns aos outros muito mais suavemente, com mais amor, mais paciência, mais tolerância e cuidado. Eu deixo esse pensamento para vocês pensarem, tá bom? Um beijo, um grande abraço. Qualquer dificuldade é só vocês entrarem em contato conosco.